Eu tava no Behance esses dias olhando algumas referências e tiveram alguns portfólios que me chamaram a atenção, além da qualidade dos trabalhos, é claro. Eu observei os mínimos detalhes e percebi que todos eles têm alguns pontos em comum que o fazem se destacar dos demais portfólios. Eu vou te contar quais são os 5 pilares para a construção de um bom portfólio e separei alguns deles para fazer uma análise junto com vocês. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Várias pessoas assistem os meus vídeos e não deixam gostei, então eu vou te pedir para você deixar o seu like aqui, que ele não toma nem 5 segundos do seu tempo, mas pra mim é muito importante. Pilar número 1, organização. A organização ela já começa, na verdade, na escolha de uma boa imagem de perfil, de uma boa descrição e principalmente de você destacar o que você faz, quais são as suas áreas de atuação. E todos os portfólios que eu observei, assim que eu abri cada um deles, eu já pude perceber qual era a área de atuação de cada designer sem nem ler a descrição, sem nem ler o que a pessoa escreveu ali. O simples fato da descrição dos projetos e de boas capas para eles já me deram todas as informações que eu precisava. E essa organização dos projetos, ela pode ser feita de algumas formas. A primeira delas é organizar por projetos de clientes, organizar por clientes diferentes. A segunda forma é você organizar por tipos de projetos. Por exemplo, quando você tem muitos projetos de mídias sociais para diferentes clientes, você pode organizar tudo isso numa seção só. Ou se você faz identidades visuais, você pode separar cada seção para uma identidade visual, já que é um projeto um pouco mais extenso e mais complexo também. E um ponto interessante que ajudou nessa organização é que todos esses profissionais escolheram uma boa capa para a sessão e um bom título, ou seja, colocou o nome do projeto, traço identidade visual, ou o nome do projeto, traço social media, para que o cliente entenda quais são os projetos que estão ali dentro e o que o profissional desenvolveu. E quando está bem organizado, o cliente já vai diretamente nos projetos semelhantes aos quais é o que ele está buscando. Se o cliente está buscando uma ilustração e você faz ilustração e identidade visual, mas você organiza muito bem, o cliente já vai direto nas seções que tem ilustração, porque ele já consegue identificar assim que ele bate os olhos. O segundo pilar é o storytelling nos projetos. A primeira coisa que chama muita atenção é que o profissional mostra todo o processo criativo. E ele faz isso de diversas formas, como por exemplo, colocar cada etapa de um projeto ou até mesmo imagens dos rascunhos que ele fez até chegar no resultado final. E isso eu percebo que é algo que agrega muito valor ao nosso trabalho, porque isso mostra para o cliente que o nosso trabalho é muito mais complexo do que parece, que não é apertar um simples botão que o projeto está feito, mas sim que o processo envolve várias etapas, como estudo, como análise de concorrentes, fazer rascunhos, até chegar no projeto final. Outra coisa que essas pessoas exploram muito bem é colocar detalhes do briefing dentro da apresentação do projeto. E isso é muito importante porque o cliente consegue ver apenas o resultado final, mas ele não entende muito bem qual que foi a construção, qual que foram os detalhes, os pedidos do cliente para chegar nesse resultado. E quando a gente expõe o briefing, alguns detalhes do briefing, a gente consegue perceber qual que foi a ideia desse profissional, como que ele construiu, como que ele transformou as informações do cliente em um projeto e como que ele conseguiu analisar, extrair todas essas informações. E um bom portfólio explica o que foi feito ali dentro. Se a pessoa, por exemplo, personalizou alguma fonte, ela deixa claro como que ela personalizou essa fonte e quais foram os traços em que ela mexeu, em que ela manipulou. Se ela fez uma manipulação de imagem, ela deixa claro quais que foram as imagens que ela conectou até chegar no resultado final. E você explicar para o cliente qual que foi o processo e o que você fez faz toda a diferença para que ele entenda. Para que ele não olhe para um mockup, por exemplo, e ache que você fez a manipulação 3D, mas sim que você realizou o projeto que está imerso nesse mockup. Um portfólio bem construído sempre parte do princípio de que o cliente não sabe nada sobre o projeto, não sabe nada sobre design gráfico. E quando a gente assume que nosso cliente não sabe de nada sobre o nosso projeto, nós conseguimos explicar de uma forma muito mais simples, explicar com palavras menos complexas, termos que são menos técnicos para que essas pessoas leigas elas entendam o que a gente trabalhou, o que a gente fez, o que a gente construiu. Isso não facilita simplesmente na conquista do cliente, mas também lá no relacionamento com o cliente quando você vai desenvolver um projeto junto dele. Ele entende muito melhor qual a importância do briefing, qual a importância de cada etapa para um bom design. E outro elemento que me chama muita atenção é que as pessoas contam uma história para mostrar esse projeto. Numa identidade visual, por exemplo, a pessoa conta uma história de como o cliente chegou até ela,
a história da marca também, porque isso impacta muito no resultado final e na forma com a qual a gente enxerga um projeto. Todas as pessoas são atraídas pelas histórias e quando a gente faz isso, a gente coloca um grande gatilho mental para que o nosso cliente fique atraído pelo portfólio e que ele veja o projeto, que ele leia de fato o projeto e entenda o que você realizou ali. E o terceiro pilar para um bom portfólio são os projetos completos. Se a pessoa está desenvolvendo um único criativo para social media, em uma sessão, em vez de ela colocar um único criativo e só, ela pode reunir diversos criativos de social media na mesma sessão. Ou até mesmo, se ela fez um projeto de social media onde ela colocou a legenda, ela fez o agendamento da postagem, ela vai mostrar isso para o cliente. Ela vai colocar a imagem, o design para a mídia social, a legenda, ou até mesmo imergir no mockup e mostrar que ela fez todas essas etapas. Se você coloca só o resultado final do seu projeto e você não explica nada sobre ele, você não coloca toda a construção até chegar ali, é possível que o teu cliente pense que esse projeto é super simples e você não consegue passar uma percepção de valor para o teu cliente. Ele vai acabar achando o teu serviço caro. E é muito importante que a gente aumente essa percepção de valor, mostrando tudo aquilo que a gente desenvolveu ali no portfólio também. Essas pessoas costumam separar por sessões para apresentar um projeto. E essas sessões podem ser separadas por clientes quando são projetos mais complexos, como por exemplo uma campanha completa, uma identidade visual, um design para embalagens, ou até mesmo separar por seção de projetos, como logotipo, por exemplo. Se a pessoa desenvolve logotipos, ela pode construir um logofólio. Se a pessoa desenvolve vários criativos para mídias sociais, ela pode juntá-los e reunir numa sessão só. Isso vai muito de encontro também com a organização do portfólio. Se o cliente entra no teu portfólio e tem um único trabalho ali, sem nenhuma explicação, contextualização, você pode até diminuir a percepção de valor sobre o seu trabalho. Quarto pilar, aplicação em mockups. Um bom portfólio, um portfólio bem construído, mostra o projeto aplicado na vida real, para que o cliente entenda de fato a aplicação desse projeto. E eu vejo que alguns designers até mesmo fazem a impressão ou depois do projeto fechado, vão lá, tiram fotos do projeto na vida real e colocam ali no portfólio. E isso aumenta muito o interesse do cliente. Você mesmo já pode ter vivido essa experiência de desenvolver uma identidade visual e quando você colocou de fato no mockup, você mesmo se surpreendeu com a execução do seu projeto. E se a gente mesmo se surpreende, com certeza nosso cliente também vai ser atraído por esse tipo de desenvolvimento. Você pode estar se perguntando, poxa, mas eu não fiz uma identidade visual, não trabalho com isso. Mas se você trabalha com social media, por exemplo, você pode aplicar um mockup simulando a grade do Instagram, simulando um story. Existem vários mockups que já fazem isso para nós. Ou até mesmo se você vai construir um site, você pode colocar esse site dentro de um mockup de um computador. Isso melhora muito o resultado final e a apresentação de um projeto. Agora, se for uma identidade visual, por exemplo, você pode aplicar ela no papel timbrado, em uma caneca, em uma sacola, aí depende muito do nicho que você está trabalhando. Todos os portfólios que eu observei que me chamam a atenção, eles me ajudam a visualizar o projeto aplicado na vida real e é essa visão que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Pilar 5, quantidade de projetos. Eu mesma, se estou olhando referências no Behance e entro em um portfólio de alguém que tem apenas 3 projetos, eu fecho instantaneamente, eu nem vejo os 3 projetos. Agora, se eu entro em um portfólio que possui 5, 6, 7 projetos, isso já me chama atenção para eu olhar com mais carinho para esse portfólio. E é essa visão que o cliente tem do nosso portfólio. Nem pouco e nem muito. Coloca no teu portfólio projetos que são realmente bons. Então, se você tem muitos trabalhos, faça uma curadoria e coloque os melhores projetos. E se você tem poucos trabalhos, a partir do momento que você vai desenvolvendo projetos, coloque-os no seu portfólio. Mesmo que talvez eles não estão tão bons assim, mas você pode ir fazendo a troca desses projetos ao longo do tempo. É melhor do que você deixar um portfólio sem projetos ou com pouco projeto. Mas é claro, eu gostaria muito que você lembrasse que para você ter 5 projetos no seu portfólio, você precisa partir do primeiro. Então, se você só tem um projeto, coloque só um projeto. Um projeto no teu portfólio é melhor do que nada. Mas quando você quer atingir essa excelência, você vai colocando projetos no teu portfólio. Então, fica nessa faixa entre 4,
5 a 15 projetos no seu portfólio. E lembra sempre que qualidade é melhor do que quantidade, mas se você coloca poucos trabalhos, fica meio difícil você mostrar suas habilidades para o seu cliente. E agora eu separei 5 portfólios para a gente fazer análise e vou te mostrar na prática o que essas pessoas fizeram para construir um bom portfólio. Bora lá pro Behance. O primeiro portfólio que a gente vai analisar é do Alberto Miranda e ele me chamou muita atenção e me chama atenção porque ele é muito bem organizado. Assim que você olha a capa dos projetos, você já consegue entender que ele é um ilustrador. E isso depois se dá aqui na parte onde ele escreve diretor de arte e ilustrador. Mas a própria capa do projeto já dá a entender. E os títulos também, porque ele coloca illustrations. Então assim que você abre os projetos, você já consegue perceber a organização, como que essa pessoa desenvolveu e imagens bem claras das ilustrações e dos projetos desenvolvidos. O segundo portfólio que a gente vai analisar é do Vitor Ramos. Ele me chamou a atenção porque ele explora muito bem o storytelling nos projetos. E eu conheci o portfólio dele através desse projeto aqui, e ele explica muito bem, dá todo o contexto, o cenário do projeto dele, o que está envolvendo. Ele coloca as imagens que ele utilizou como referência para trabalhar no projeto dele, para fazer as ilustrações e chegar no resultado final. Então ele mostra toda a construção, todo o cuidado que ele teve com o briefing para desenvolver esse projeto, pegar referências históricas, referências da cidade para fazer uma boa construção. O terceiro portfólio do Draft, ele me chamou a atenção por conta de colocar projetos completos no portfólio dele. Então, o que é identidade visual, ele deixou como identidade visual. Mas ele tem alguns projetos apenas o logotipo, e ele fez um logofólio, então uma construção onde ele reuniu todos os logotipos na mesma seção. Isso é muito importante, porque se ele separar um logotipo por cada seção, acaba ficando muito confuso, enchendo muito o portfólio e o cliente não sabe o que olhar. Então, o cliente que vai buscar um logotipo, que ele está precisando de um logotipo, ele vai abrir o logofólio. O cliente que está precisando de uma embalagem, ele vai abrir projetos de embalagem e assim por diante. A gente precisa facilitar o nosso cliente para assim que ele bater os olhos no nosso portfólio, saber quais seções ele deve analisar para que faça sentido com o projeto que ele está buscando. Nesse portfólio do Vitor Linhares, a gente pode ver um exemplo de aplicação do projeto em mockups. Inclusive, ele fez isso até em algumas capas. E quando a gente abre, a gente consegue observar que ele usa bons mockups, faz todo o contexto do projeto para que a gente consiga se aproximar um pouco mais do briefing e ver esse projeto aplicado na vida real, mostrar que faz todo sentido essa aplicação. Então, ele faz toda essa construção ao longo dos projetos dele. Inclusive, olha o que eu estava falando para vocês anteriormente, de mostrar como os projetos de mídias sociais ficam nas mídias sociais. Então ele faz uma simulação do celular, dos botões, e isso aproxima muito mais o cliente do projeto. E por fim, a gente vai analisar o portfólio da Nádia Parentini, que me chamou a atenção porque apesar de poucos projetos no portfólio dela, eu já sei que ela trabalha com identidade visual, com logotipo, e me chamou a atenção porque ao bater o olho, mesmo que com poucos projetos, eu já consigo perceber que ela trabalha com design de embalagem e logotipo, e o cliente que ele está buscando um design de embalagem, com 4, 5 projetos que ela coloca no portfólio mostrando isso, já é o suficiente para ele entender se a Nádia é a profissional certa para cuidar do briefing dele, para cuidar do projeto e da marca dele. Se tu é um designer que tá aqui nesse vídeo, mas ainda não tem o seu portfólio porque tá iniciando, não sabe por onde começar, não sabe quais as ferramentas usar para construir um portfólio, hoje até possui um portfólio, mas ele se encontra desatualizado, você não coloca projetos ali, ou até mesmo você sabe sobre design gráfico, mas você não tem o primeiro cliente para fazer os primeiros projetos, eu tenho uma oportunidade única para você. O Destrave Seu Portfólio é um combo de conteúdos que eu preparei com base em toda a minha experiência, em toda a minha jornada sobre construção de portfólio, os erros e acertos que eu tive até chegar em um bom resultado e todas as análises que eu faço através do Behance, através dos portfólios de outros profissionais, os erros e os acertos que esses portfólios possuem. Eu reuni todas essas informações em um e-book completo com todo o passo a passo para você sair do zero com o seu portfólio. O Destrave Seu Portfólio, além desse e-book, também possui um bônus com 50 briefings fictícios para você praticar. Afinal das contas, se você não tem esse primeiro cliente, é muito difícil você sair do zero com esse primeiro projeto, mas a boa notícia é que você pode sim
fazer um portfólio com projetos fictícios. E no momento que eu estou postando esse vídeo, esse material está com uma oferta única por apenas R$ 35,90. Então, se você se interessa por esse material, quer aprofundar o conhecimento, quer esse passo a passo completo para a construção de um bom portfólio, eu vou deixar o link aqui na bio. Se você gostou desse vídeo, aprendeu algo novo com ele, não esquece de comentar aqui. Eu aprendi, para eu saber que eu estou entregando o material certo para vocês. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!